Bem, tá bem, boa noite a todos de novo. Boa noite. Bom, a solicitação do Marcelo foi que eu falasse sobre política de frente única, frente popular, as experiências de frente do movimento comunista no século XX. É importante notar que quando o Partido Operário surge, o primeiro partido operário organizado, efetivamente, duradouro, uma organização mesmo, é o Partido Social Democrata Alemão. É um partido que foi fundado em 1875, da fusão de dois outros agrupamentos pré-existentes, um deles menor, que tinha alguma proximidade com Marx e Engels. Marx vivia na Inglaterra, então dava eventualmente os seus palpites, a sua opinião um pouco à distância. E eles dois foram contra a fundação desse partido da forma que se deu, por um motivo simples, quer dizer, a formulação teórica, programática do partido, na verdade, era uma salada, quer dizer, não era uma síntese, não era algo efetivamente novo. Havia uma série de proposições feitas pelo partido que eles dois divergiam. A divergência foi tão grave que ficaram numa posição de ruptura em relação a esse partido. Olha, não apoiamos e não estaremos nisso, porque a divergência era muito séria. Depois eles mudaram de opinião, quer dizer, muito particularmente o Engels, porque o Marx estava dedicado a outra coisa. Ele falou, bem, agora é a hora de eu me dedicar mesmo à pesquisa e à redação dos outros volumes do Capital. Mas o Engels passou a ser a grande referência teórica desse partido. Quer dizer, na verdade, ele investiu nisso, que o partido pudesse, com o tempo, digamos, ser ganho para as posições políticas deles dois, Marx e Engels. Isso, na verdade, nunca aconteceu. O que o Engels fez foi formar um grupo em torno dele, que, na verdade, nem foi tão fiel a ele, porque os dois nomes principais desse grupo esperaram o Engels morrer para começar a brigar no outro dia e se perceber que nenhum dos dois tinha a posição teórica política do Marx e do Engels. Esses dois eram o Kautsky e o Eduard Bernstein. Bom, mas não era exatamente essa a ideia que eu queria dizer. A ênfase que eu quero dar nessa nossa questão aqui é a seguinte, que esses partidos operários, eles são operários. Quer dizer, são partidos compostos por operários. Daí ser o partido do movimento operário. Isso na Alemanha, na França mais tardio, porque o massacre da Comuna de Paris, a retomada do movimento operário na França foi retardado, na Inglaterra, na Bélgica, enfim, a ideia é que esses partidos eram efetivamente operários. Com a difusão para países de periferia, isso perdeu um pouco essa, digamos assim, essa rigidez, pelo fato de não existirem tantos operários em países atrasados. Dou o exemplo da Argentina, que tem um partido socialista desde 1896, mas não é que existisse uma classe operária significativa na Argentina. Agora, esses partidos, além de serem partidos operários, nenhum deles teve em mente a ideia de fazer política de alianças.
nem de aliança social com outros grupos sociais, por exemplo, o campesinato, né? Não passava isso na cabeça desses partidos, dos dirigentes desses partidos, que se agruparam eles mesmos na Internacional Socialista. A Internacional Socialista foi fundada em 1889, até por conta do centenário da Revolução Francesa, né? Foi um evento em Paris, mês de julho, que faz um calor alucinante, né? O que aconteceu com esses partidos, eventualmente, no caso da França, um pouquinho mais tarde na Itália, é que setores, digamos assim, mais à direita desses partidos pensaram em fazer parte do governo ou fazer alianças que fosse aliança eventualmente com a própria burguesia. Quer dizer, esses setores acabaram sendo expulsos, porque o princípio desses partidos operários social-democratas não contemplava essa ideia. A ideia deles era a seguinte: a classe operária cresce pela própria lógica do capitalismo, a classe operária é cada vez maior e em algum momento essa expressão majoritária se fará refletir na vida política. A perspectiva revolucionária era muito minoritária no conjunto desses partidos, até uma demonstração de que o pensamento do Marx e do Engels simplesmente não havia colado. Já havia outras fontes, digamos assim, teóricas que alimentavam a política desses partidos. As coisas se modificaram no processo social e político revolucionário na Rússia. De início, também no Partido Operário Social Democrata da Rússia, fundado formalmente em 1898, não contemplava essa ideia. Acontece que a Rússia era uma situação bastante particular, se confrontada, por exemplo, com a Alemanha. Então, nesse momento, a fonte irradiadora do pensamento dito marxista era a Alemanha, era Berlim, né, especificamente. Essa ideia da necessidade de se fazer alianças sociais acabou surgindo na Rússia com o Lenin, né, e com o grupo que viria a ser chamado de bolchevique. A ideia era qual? Que na Rússia a classe operária era pequena e que a massa trabalhadora era efetivamente camponesa. Então a importância de se fazer uma aliança dessa classe operária com o campesinato para derrubar a autocracia czarista e instaurar a democracia. Uma democracia que seria tão profunda, tão radical, que se chamava ditadura democrática. Quer dizer, em geral, as pessoas sentem coçar um pouco a orelha quando se fala em ditadura democrática, mas a ideia é relativamente simples. A democracia é tão grande, é tão profunda, que é uma ditadura da democracia. Quer dizer, nada se faz que não seja democrático. Esse é um aspecto da questão. O outro aspecto é que é uma ditadura mesmo, no sentido de uso da força, contra as classes, os grupos sociais que foram depostos. Que seguramente, quer dizer, é uma enorme ilusão achar que as pessoas, os grupos que são depostos e perdem o poder e a sua riqueza concentrada, não reagem. Não existe
exemplo histórico nenhum e não haverá, né? E não haverá. Isso é mais ou menos consolidado isso, né? Então a ideia era essa, quer dizer, estabelecer uma república democrática dirigida pelo proletariado e com o respaldo dessa massa camponesa. E considerando, no caso da Rússia, ainda que o campesinato tinha uma tradição revolucionária, né? Quer dizer, havia uma cultura política revolucionária na Rússia, obviamente não de inspiração marxista, né? Que era, nós chamamos no Brasil uma tradução péssima, de populistas, mas isso é a chave para a confusão, né? Há uma outra tradução que encontramos assim, em textos e livros do próprio Lenin, que se chama Amigos do Povo, que também é uma outra bobagem. Então, a palavra em russo é narodnik, que na verdade se chama assim, é a essência do povo, a alma do povo. A expressão é essa, né? Narodnik. O momento revolucionário efetivo da vitória da Revolução de 1917 foi selado quando o Lenin fez, os bolcheviques, né, fizeram uma aliança com um setor dos narodniks, que estavam no Partido Socialista Revolucionário. Quer dizer, aí se selou efetivamente a Aliança Operária Camponesa. Que grupo que estava, digamos assim, se esfarelando naquele momento? Era outra vertente do marxismo russo, que ficou conhecida como menchevique. Qual era a grande diferença? Lenin teve a capacidade de perscrutar a particularidade da Rússia, quer dizer, analisar a realidade da Rússia como ela era no seu processo. Os mencheviques, que a rigor eles eram mais marxistas do que o Lenin, mas eles viam o futuro da Rússia na Alemanha. O que acontece na Alemanha, nós estamos mais atrasados e o nosso futuro deve ser como o da Alemanha, ou quiçá como o da França. Viam mais ou menos a Rússia se ocidentalizando numa perspectiva praticamente evolutiva, né? Isso é muito parecido com o paradigma dos liberais brasileiros. Quer dizer, o que os liberais falam? Bom, quando eu crescer eu quero ser parecido com os Estados Unidos ou com a Inglaterra, né? Quer dizer, em vez de analisar a realidade do país como ela efetivamente é, né? Bom, muito bem. Então, a Revolução Russa foi esse primeiro exemplo de alianças sociais e políticas muito bem sucedido. Isso não conseguiu se realizar quando a Revolução Russa se difundiu pela Europa. Quer dizer, as particularidades dos países em que a situação revolucionária se manifestou não foram vitoriosas. Primeiro, porque nem a classe operária estava unificada, essa é uma questão essencial, e não se conseguiu fazer alianças sociais. Um caso muito emblemático é o caso da Hungria. A Revolução foi vitoriosa na Hungria, né? Mas quais os erros que levaram a Revolução à derrota? A Aliança Operária Camponesa não se consolidou. Os camponeses acabaram ficando contra a Revolução. E os sindicatos operários também não queriam fazer a Revolução, porque eles tinham outra perspectiva, uma perspectiva de melhorar as condições de trabalho e de luta, aquilo que o sindicato faz no capitalismo. E vamos defender os interesses dos trabalhadores. O que você faz? Melhora as condições de trabalho,
as condições de vida, os direitos, o salário, obviamente, né? Mas isso tudo dentro do capitalismo. Quer dizer, não se concebia, no caso da Hungria, essa ruptura com o capitalismo, né? Então a revolução acabou sendo derrotada. Claro que há outros elementos, né? Intervenção armada do exterior, né, para sufocar a revolução, acabou num massacre tremendo, mas aí já são elementos que também fogem da nossa discussão aqui. O fato é que a onda revolucionária que começou em 8 de março de 1917 na Rússia, se esgotou em 1921, em torno de março de 1921, quer dizer, completando então aí 5 anos revolucionários. O processo revolucionário socialista internacional estava esgotado. Houve ainda significativos movimentos com perspectiva revolucionária em 1923, na Alemanha e na Bulgária. Então essa minha periodização pode ser discutida, né? Podemos colocar o 21, 23. Mas enfim, o que importa dizer aqui é que a ideia que ficou generalizada, e nós usamos até hoje, de frente única, surge na Alemanha, precisamente, em janeiro de 1921. É uma carta aberta, escrita pelo dirigente do Partido Comunista Alemão, Paul Levy, que foi advogado e namorado da Rosa Luxemburgo, em que ele propõe que as organizações operárias se unificassem, na verdade, como uma frente, não se fundissem, né? Uma unidade de frente única. E naquele momento havia um partido comunista minoritário mais à esquerda, existiam 2 partidos social-democratas, quer dizer, havia 4 partidos operários. Então a divisão do movimento operário era muito significativa, né? E a ideia é que se fizesse uma frente dessas organizações e que englobasse os sindicatos. De onde vem a expressão frente única? Na verdade, é uma expressão militar, né? A Primeira Guerra Mundial, conhecida como Primeira Guerra Mundial, teve, digamos assim, uma reviravolta ou uma definição quando se constituiu na Europa Ocidental uma frente única, ou seja, um comando único das tropas. O general Foch, um francês, ele passou a comandar toda aquela linha que contava com soldados americanos, ingleses e franceses, porque estava cada um lutando por si. Então, um comando único e uma frente única foi capaz de derrotar a Alemanha, né? Daí vem essa expressão. Quer dizer, há muitas expressões, digamos assim, políticas que têm origem militar. Essa é uma, né? Bem, essa perspectiva da frente única acabou sendo incorporada pela Internacional Comunista. Poucos meses depois, foi proposta na Rússia uma formulação do Lenin, que ele encontrou muitíssima dificuldade, né? A ideia daquilo que ficou conhecido depois como nova política econômica, ou nova economia política, talvez fosse mais correto, né? Cujo objetivo era recompor a aliança operária camponesa, porque no decorrer da Guerra Civil,
duríssima guerra civil, que na verdade também foi civil, mas também foi uma guerra de resistência à invasão imperialista, os camponeses ficaram muito descontentes, porque fazia parte dessa política pegar toda a produção dos camponeses, deixar só o necessário para eles sobreviverem e fazer o plantio da próxima estação. Todo o mais ia para alimentar o exército. Então isso criou um descontentamento muito grande entre os camponeses. Então a nova política econômica, a ideia era fazer com que os camponeses, digamos assim, gerenciassem eles mesmos o excedente econômico que viesse a gerar, ou seja, colocasse aquilo no mercado. Isso foi muito discutido também, mas enfim. Mas a contraparte disso, vejo que era uma posição, um momento de derrota, a contraparte disso na Europa Ocidental foi a política de frente única. O que significava frente única? Aí começou um debate que nunca terminou, né? Porque houve vários entendimentos do significado disso. Quer dizer, a ideia era reunificar a classe operária, não fundir os partidos, né? Porque, imagine, a maior parte dos partidos comunistas surgiu de desmembramento dos partidos social-democratas, e toda cisão, né, toda divergência aguda que termina em separação, né, é muito tensa, muito desagradável. Então você falava para os comunistas: bom, ficamos anos brigando com os social-democratas e agora vem nos dizer que temos que nos unir de novo. Então a resistência na Europa Ocidental foi enorme. Os partidos não queriam isso, né? Antecipando essa situação, o Lenin havia escrito, já em 1920, um opúsculo muito interessante chamado Esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Quer dizer, na verdade ele estava se referindo a uma tendência que existia dentro do partido bolchevique, que era dos comunistas de esquerda, onde estavam Trotsky, Bukharin e outros menos votados. Mas isso também valia para os partidos comunistas que começavam a se formar na Europa Ocidental, que não percebiam que a situação de avanço revolucionário tinha cessado. Era um momento de organiza e vamos disputar a massa, até se compor como um partido de massa, um partido que influencia as massas, né? Quer dizer, era recompor e repensar a estratégia, né? Bom, então, essa questão da frente única, ela poderia ser entendida assim: vamos fazer uma frente única, mas com quem? Então, uma leitura era a seguinte: com a massa operária. Quer dizer, vamos discutir as questões com as massas que apoiam o Partido Social Democrata e vamos discutir com eles e persuadi-los a se juntar a nós, e denunciando as lideranças social-democratas pelos seus erros, pelos seus equívocos, pelas suas limitações, né? Mal isso ficou conhecido como frente única pela base. Outra leitura era daquela de fazer aliança entre os partidos, ou seja, que incluísse as direções. Isso ficou conhecido como frente única por cima. Então, a disputa foi imensa, porque isso definiu uma esquerda e uma direita dentro do movimento comunista. Quer dizer, isso é uma simplificação tremenda, né? Porque isso você pode passar de uma situação para outra, né? A questão mesmo é definir o campo estratégico.
Esta que era a questão. Um comunista checo muito inteligente, digamos assim, né? O Karl Radek, ele foi um formulador muito interessante dessa questão da frente única, né? Mas ele imaginava que uma aliança de partidos operários poderia ganhar o governo. Quer dizer, isso era uma posição de direita, né? Muito forte, né? Mas ele dizia que era um momento de aproximação. Quer dizer, ele estava repensando uma eventual estratégia na Alemanha. Bom, essa posição, enfim, foi derrotada, né? O Radek, logo depois, ele se alia ao Trotsky, enfim, ele desapareceu nos campos nos anos 30. Não se sabe exatamente como, quando ele morreu. Imagina-se 38. Nos campos da União Soviética. Então essa foi a primeira formulação de frente única que prevaleceu durante boa parte dos anos 20, com essa variação e com essas disputas, que na verdade poderia variar segundo a particularidade nacional, né? Um caso específico bastante interessante e que também é chamativo. Na Itália, a proposição do Gramsci era a frente única. A ideia é unificar a classe operária, a primeira tarefa. Mas para unificar a classe operária, você precisa, claro, numa perspectiva revolucionária, é preciso derrotar o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista tem uma outra perspectiva estratégica e teórica, que é acoplada da burguesia. Então não dá para fazer aliança por conta dessa visão que o Partido Socialista tem. Então é preciso, digamos, tirar da classe operária que sustenta o Partido Socialista aquela visão de mundo que eles carregam, que incluía um preconceito significativo em relação à região sul, ao campesinato. E a estratégia do Gramsci como comunista era a da Aliança Operária Camponesa. Como fazer essa Aliança Operária Camponesa? Claro, unificando a classe operária, mas ao mesmo tempo fazendo uma aliança com os camponeses. Por que meio? Se eles estavam, digamos assim, basicamente sob o controle da igreja e dos grandes latifundiários, se aproximando dos intelectuais que tinham uma perspectiva de emancipação no campesinato. Veja, semelhante à da Rússia. Na Itália eles se chamavam liberais, mas eram liberais revolucionários. Portanto, havia uma revista chamada A Revolução Liberal, né? Eles tinham uma perspectiva revolucionária, mas qual era a perspectiva dele? Quem faria a revolução na Itália era o campesinato do sul, não o operariado do norte. Veja que é análogo ao que aconteceu na Rússia. A aliança, enfim, foi com uma direção política do campesinato e não com o outro partido marxista e operário que era dos mencheviques. Isso foi descartado. Veja que isso tem seguindo nas traduções, né, das realidades no Brasil. Quer dizer, a perspectiva, claro que tem grandes diferenças para o mundo de hoje, mas se nós pensarmos nos anos 30, 40, 50, né, qual era a perspectiva? Nós tínhamos uma classe operária crescendo no Sudeste, né, e a base da exploração do Nordeste. Quer dizer, aquilo que a relação que na Itália era o Norte e o Sul, no Brasil tem essa relação do Sudeste explorando o Nordeste.
E daí, muitas das formulações e reflexões dos revolucionários no Brasil passaram por essa situação. Onde começa a revolução? Onde é o ponto? É no núcleo mais avançado da indústria paulista? Ou é na periferia? Ou é pelo Nordeste? Foi uma reflexão, debates muito intensos, particularmente nos anos 60, né? No Brasil também. Quando chegamos ali por 1929, o processo social e político na Rússia se agudizou muito. E, num determinado momento, a tensão entre a classe operária e os camponeses ficou tão ríspida, né, tão aguda, que se rompeu. Quer dizer, e a forma de contornar isso foi o estabelecimento da ditadura do grupo do Estado. Quer dizer, eles falaram, olha, o modo de contornar isso é investir tudo na industrialização. Quer dizer, não só da cidade, né, mas também do campo. E para industrializar o campo, quer dizer, criar agroindústrias, é preciso criar, digamos assim, fazendas grandes, né, e acabar com a pequena produção mercantil, digamos que era de baixa produtividade. Quer dizer, isso foi um processo dolorosíssimo, né? Mas nessa nossa discussão significou que também essa política, veja, em 21, a política interna da União Soviética, do Lenin, né? Aliás, não chamava União Soviética ainda, de consolidar ou recompor a Aliança Operária Camponesa, teve um reflexo, né? Uma incidência na política dos comunistas na Europa. Nesse momento, em torno de 29, ocorre a mesma coisa. Então, aquela política de frente única fica definida, é só pela base. Mas, na verdade, as formulações que foram feitas ali eram extremamente agressivas, né? A ideia era que se começava um período de classe contra classe, quer dizer, de choque aberto de classes, né? Isso porque o capitalismo adentraria numa crise muito grave e o inimigo seria a social-democracia, porque a social-democracia, digamos, confundia a classe operária e não a deixava perceber que seus reais interesses eram fazer a revolução. A social-democracia passou a ser uma defensora da democracia burguesa. Quer dizer, isso no momento de avanço internacional do fascismo. Quer dizer, nós tínhamos o fascismo forte, consolidado, com muito consenso na Itália, mas o fascismo se aprontava para tomar conta da Alemanha, com o nome de nazismo, né? Essa ideia, então, de classe contra classe, de que a social-democracia era praticamente o inimigo principal, e ficou sendo chamada, identificada como social-fascista. Social-democracia, quer dizer, a ala direita da social-democracia era o social-fascismo, né? Quer dizer, então as possibilidades de alianças simplesmente se explodiram, fragmentou-se completamente. Tomemos o caso, por exemplo, de Berlim. Berlim, em torno de 32, basicamente 32, era uma disputa praticamente bairro a bairro de quem controlava a cidade, os comunistas, os social-democratas e os nazistas. Quer dizer, ninguém fazia aliança com ninguém.
E como os alemães marcam muito a vida deles com bares, né, com choperias, então existia muita identificação. Aquele bar é dos comunistas, aquele bar é dos social-democratas, aquele outro é dos nazistas. Quer dizer, então foi uma guerra de posição para ver quem tomava a cidade. Claro, os nazistas acabaram se impondo, né, digamos, pelos métodos de violência extrema, etc. Mas a impossibilidade de se montar ali uma aliança entre os comunistas e os social-democratas para combater os nazistas foi fatal. Foi fatal. Então é uma coisa que ali se clamava por uma aliança, por uma frente única que simplesmente estava inviabilizada, né, pelas práticas e concepções teóricas tanto dos comunistas como dos social-democratas. Essa é a verdade. Bom, quando o nazismo assumiu, essa política da Internacional Comunista continuou. Durante todo o ano de 33, 34 começa uma reversão. Quer dizer, há uma manifestação em Paris contra o fascismo, gigantesca, que uniu na rua, né, o movimento operário. E mais gente, né? Quer dizer, ampliou-se isso, porque, digamos, a intelectualidade, né, quer dizer, os homens da cultura estavam simplesmente horrorizados com a perspectiva do regime alemão, né? O Goebbels, que dizia: se alguém me falar de cultura, me vem logo a vontade de sacar o revólver. Certamente o fulano que está aí no governo não sabe disso, mas, né, ele tem essa tendência também. Então foi por uma pressão popular e aí pela base, efetivamente, né, que se começou a recompor uma aliança popular para resistir ao fascismo. As direções, tanto dos social-democratas, socialistas, como dos comunistas, foram muito lentas. Os contatos foram muito lentos, muito tensas. Quer dizer, as relações estavam tão esgarçadas pelos anos anteriores que a aproximação foi muito difícil. E foi em Paris, mais uma vez, que veio a ideia de se formar a Frente Popular. Na verdade, a Frente Popular é a Frente Única, né? Só que com um outro nome e com uma concepção que isso seria ampliado para a pequena burguesia. Claro, para certa pequena burguesia. A pequena burguesia é uma faixa muito heterogênea, né? Mas é evidente que aí contemplava muito aqueles que tinham uma concepção reformista, uma posição humanista que fosse de defesa da cultura, né? Nesses anos chegaram a se realizar 2 congressos de intelectuais contra o fascismo, um em Paris e outro na Holanda. Exatamente para estimular a luta contra o fascismo, né? Em defesa da cultura, etc. Até que essa política de frente popular foi aprovada pela Internacional Comunista, né? Então a ideia agora era que os partidos procurassem os socialistas para compor uma aliança. Então foi mais fácil na França, porque isso aconteceu antes. Foi mais difícil na Itália, né? Na Alemanha a coisa já estava inviável, porque o massacre já tinha arrasado com tudo, né? Quer dizer, os que sobreviveram ou estavam fingindo alguma coisa ou tinham saído do país,
ou ainda estava em campo de concentração, não tinha sido executado ainda. A Frente Popular na França chegou ao governo, não foi eleito o governo da Frente Popular. Interessante é, os comunistas não entram no governo, eles apoiam de fora, né? Quer dizer, então é um governo dos socialistas com o partido que se chamava Movimento Radical, que era, digamos assim, o partido pequeno burguês. E esse era o governo, Léon Blum. Um pouco depois, forma-se na Espanha também uma frente popular. Qual é a característica da Espanha? O Partido Socialista é muito forte, dividido claramente em duas tendências, curiosamente como o Partido Socialista chileno nos anos 60, 70, né? Claramente dividido em uma parte revolucionária e outra parte reformista. Participou dessa aliança os republicanos, que seriam, no caso, o partido da pequena burguesia, e o Partido Comunista era ainda muito fraco, mas também não entrou no governo. Essas duas experiências não foram bem sucedidas. Na França houve ocupação de fábricas, poderia ter avançado muito mais o processo, né? O governo do Léon Blum começou a segurar, né, o movimento, até que ele teve que ir se acordando com os partidos de centro, mais à direita, até que o governo caiu, né, e fracassou rotundamente. Foi substituído por um governo de direita, do Daladier, e a França foi para a catástrofe, né? Em 1940, quando a Alemanha ataca, a França capturou vergonhosamente em pouquíssimo tempo. O exército francês estava completamente despreparado para enfrentar os alemães. No caso da Espanha, o governo da Frente Popular mal conseguiu governar, porque houve o desencadeamento da Guerra Civil, quando as tropas do Franco, que estavam estacionadas no Marrocos, né, nos enclaves coloniais que a Espanha tinha, e ele atacou a Espanha desencadeou a Guerra Civil. Quer dizer, foram 3 anos de guerra, 1 milhão de mortos. Depois da guerra foram 200 mil fuzilados, uma coisa estonteante isso tudo. Mas a política da Internacional Comunista, ela voltou a se alterar em 1937. Mas é importante dizer alguma coisa sobre essa questão da Frente Popular, algum elemento a mais. Há, digamos assim, uma interpretação absolutamente equivocada, errada, falsa, que isso não está nos documentos, de que a Frente Popular significaria uma aliança com a burguesia. Não é verdade. Vocês podem ouvir milhares de trotskistas falando isso, mas não é verdade. É porque eles ouviram de um, ouviram de outro, mas está errado, né? Isso é um erro. Quer dizer, a frente era a classe operária, com o campesinato, com a pequena burguesia. Quer dizer, há uma ampliação do leque de alianças, mas não incluía a burguesia. Quer dizer, a ideia também era, mas pode incluir a burguesia nos países periféricos, né, nos países coloniais e semicoloniais, desde que uma parte da burguesia se assuma dentro da luta de libertação nacional. Não é isso? Se assuma como povo, né? Diria o Werner Sodré. Então é diferente a questão. Agora, com o fortalecimento do nazismo
Em 1937, a guerra civil na Espanha correndo solta, a Alemanha anexando a Áustria, né? A concepção que começa a se difundir é que estava em risco a existência das nações. Quer dizer, os povos, aquilo que o Lenin falava, os povos pequenos, né, estavam com risco de sobrevivência. Então era importante naquele momento defender a questão nacional e as nacionalidades. Daí a ideia da frente, tal da Frente Popular, virar Frente Nacional. A mudança não é tão grande assim, porque na verdade quem é a nação? É o povo, né? Então não há grande diferença, né? Mas é significativo isso, se nós considerarmos ainda 1937, um ano trágico, né? É o ano da morte do Gramsci também, né? É o começo da guerra na Ásia. Quer dizer, o Japão ataca a China em toda a frente. Eles já ocupavam aquela região nordeste, né, a Manchúria. Lembrar que os manchus não são chineses, né, é um outro povo. Então os japoneses já tinham a Coreia, a Península Coreana e a Manchúria, desde 1931. Na verdade a Coreia desde 1895. Mas o ataque à China completo começa ali. E no caso chinês, o que ocorria até aquele momento? Uma disputa entre os comunistas e o Exército Popular de Libertação com o Kuomintang, que era apoiado pelos americanos. Então havia uma situação de guerra civil, né, na China. Quer dizer, quando os japoneses invadem, a proposição que o Mao Tse-tung faz é o seguinte: para tudo, para a guerra civil e vamos enfrentar o invasor. Daí sim tirou a ideia de Frente Nacional. Para a guerra civil vamos enfrentar os japoneses, vamos resistir aos japoneses. Essa política de Frente Nacional, ou de União Nacional, ela sobreviveu até 1947, por 10 anos. Sobreviveu mesmo à dissolução da Internacional Comunista. A Internacional Comunista foi fundada em 1919, estamos no centenário da fundação da Internacional Comunista, vale a pena lembrar, refletir sobre isso, né? E foi dissolvida em 1943, fazendo parte de um acordo do Stalin, o Roosevelt e o Churchill para que se selasse uma aliança entre esses três países, né? A Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, na luta contra a Alemanha. Essa luta de união, essa política de união nacional teve um sucesso relativo no final da guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, em 1945, nos países da Europa se formam governos de unidade nacional. Não é porque os comunistas queriam, era uma convergência de interesses das forças. A maior parte dos países estava completamente devastada, né? Mas isso também teve, digamos assim, particularidades. As coisas foram bem sucedidas num país e nem tanto em outras. Um exemplo do fracasso foi a Polônia, né? Um exemplo muito bem sucedido foi da Tchecoslováquia. A Frente Nacional assumiu a direção, só que ela era amplamente majoritária com os comunistas.
Houve a União Nacional na Itália, o Partido Comunista, o Socialista e a Democracia Cristã governaram juntas. Na França também, comunistas, socialistas e o partido, aí eu contava muito de Gaulle, né? Até o momento em que se rompe essas alianças por uma determinação dos Estados Unidos. A chantagem era a seguinte: nós vamos encher de dinheiro quem expulsar os comunistas dos governos. Então aconteceu isso, se rompeu as alianças, falando dos países mais importantes, né? Na Itália e na França, os comunistas foram colocados para fora, se montou outro tipo de governo que recebeu muito recurso para reconstrução do país, dos países da destruição da guerra. O problema é que os países mais devastados, mais destruídos eram os da Europa Oriental. Ali foi tudo terra arrasada, né? Mas a esses não foi dado recurso nenhum, simplesmente porque os comunistas é que prevaleceram e colocaram os outros para fora, né? Só que daí não tinham recurso e não tinham como ter ajuda, porque a União Soviética estava completamente devastada. Então era mais ou menos, cada um se ajuda na miséria que está, né? E se criaram formas de governo bastante diferentes na Europa Oriental, com pesos diferentes. Por exemplo, os comunistas tinham grande e ampla maioria na Checoslováquia, mas não era o caso na Hungria, não era o caso na Romênia, era o caso na Iugoslávia, era o caso na Albânia, né? Então há uma diferença de país para país, e isso levaria a nossa conversa, a nossa análise bastante longe, né? E por um outro caminho. Como a Internacional não existia mais como uma organização definida, mas enfim prevalecia a orientação da União Soviética, né, do Partido Soviético, os partidos foram adaptando mais ou menos as suas políticas, né? Houve momentos de recrudescimento muito sério da Guerra Fria no começo dos anos 50, então os partidos comunistas ficaram isolados, né? Estavam afastados dos socialistas, né? Com a exceção da Itália. Na Itália se formou ainda em 46 uma frente popular, que era a aliança dos comunistas com os socialistas, que durou até 56. Então era esse polo em disputa com a democracia cristã. Então essas alianças que passaram a fazer parte do jogo parlamentar, e isso acabou tirando no jogo parlamentar uma democracia burguesa que em alguns casos contemplava direitos sociais significativos, né, para os trabalhadores. Então isso tirou o empuxe, digamos assim, revolucionário da classe operária europeia. Mesmo aquela italiana que era mais organizada, né, que tinha maior clareza estratégica, foi derrotada, né? Quer dizer, na verdade, toda a classe operária da Europa Ocidental foi derrotada. Quer dizer, a partir dos anos 80, isso já estava claro nos anos 70, mas a partir dos anos 80 a derrota é completa. Porque a ofensiva desencadeada pelo capital desorganiza a classe operária. Quer dizer, o capital reformata a classe operária. Aquela classe operária que tinha o perfil da fábrica taylorista, fordista, e fábricas grandes, deixa de existir. Deixa de existir, não, ela reflui drasticamente, né?
continua existindo, mas não é a classe operária. Hoje é outra coisa, o perfil é outro. O perfil é outro e já esse apresenta um desafio para a gente. Quem exatamente é a classe operária? Ela tem contornos, ela tem perfil. Não é uma resposta tão fácil. Você pega até os anos 70, o começo dos anos 80, você fala, operário, você já vê assim, um sujeito de macacão azul, né? Numa fábrica da Ford ou da Volkswagen. Hoje as coisas não são assim. Porque a fábrica, ela se externalizou. Então ela é aparentemente pequena, mas ela é maior ainda, porque ela está fragmentada. E essa fragmentação da fábrica, ela permite que divida-se a classe operária. A fábrica sabe que ela é uma só, mas a classe operária não sabe que ela é uma só. Ela perdeu a sua identidade. E na luta ideológica se fala que classe operária, mas isso não existe mais. Movimento operário, mas que coisa antiga. Hoje existem empreendedores, né? Todo mundo é empreendedor. Trabalhador ninguém mais é. E isso coloca um desafio estratégico tremendo para a gente. Como unir os trabalhadores? Como fazê-los perceber que isso, que a fábrica se fragmentou e por vários países ainda, né, para gravar. Ela se fragmentou, ela se internacionalizou. Você tem uma fábrica que a sede é nos Estados Unidos, mas ela tem um pedaço na Malásia, né? Tem um pedaço no México. Como fazer entender que esses operários que falam línguas diferentes e que cumprem funções diferentes, fazer entender que eles são uma classe. Né? Veja que é um desafio gigantesco. Né? Dá até inveja, você vê, pô, nos anos 60 que era bom, né? Parecia tão fácil, né? Se coloca o militante na fábrica. Agora as coisas são muito mais difíceis, né? Ainda mais com essas tecnologias de comunicação e informação que têm os usos bastante complexos, né? Para dizer o mínimo. Então, essa questão, digamos assim, da política de frente, ela ganha muita importância, né? Mas não é a mesma coisa do que dos anos 30, até dos anos 60. Quer dizer, hoje a questão da frente é você unificar a classe na sua diversidade. Quer dizer, esse é o desafio, né? E claro que unificar a classe na sua diversidade também significa difundir a ideia da possibilidade de um programa estratégico de emancipação que não está posto. O discurso da chamada esquerda hoje está muito frágil, né? E está muito, digamos assim, contaminado por uma agenda que é da esquerda democrata dos Estados Unidos, que é um problemaço, que é a questão da fragmentação, continua a fragmentação das lutas, né? Então, as mulheres, LGTB, negros, quer dizer, fragmenta, quer dizer, a perspectiva da classe se dilui, né? Agora, veja, isso é um problema nos nossos partidos. Isso é problema no PCB, no PCdoB, imagine só, né? No PSTU, em todos sim aparece essa situação, né? Quer dizer, a tentativa de você fazer assim coletivos, né? Coletivos de negros, coletivos de mulheres, coletivos LGTB, por aí vai. Vocês não conheceram a Ana Montenegro, mas ela ficaria arrepiada de ver as meninas desse coletivo hoje. Era outra moral, né? Bem outra moral.
Então nós temos muitas dificuldades em relação a isso, né? Quer dizer, até dentro de nós mesmos, das nossas organizações, esses problemas aparecem, né? Quer dizer, é uma questão da ideologia da pós-modernidade, que é a ideologia da fragmentação. Não existe mais os sujeitos coletivos, não existem as narrativas, as grandes narrativas, né? Quer dizer, a fragmentação. Mas eu vejo a dificuldade de se agrupar. E quando o agrupamento ocorre, é por identidades, assim, digamos assim, de sexualidade, de cor da pele, né? Considerando que não existe raça, né? Mas enfim, né? Acaba aparecendo essas coisas, né? Então é muito difícil a nossa situação de hoje, mas é importante ter clareza dessa dificuldade exatamente para poder enfrentar. Eu acho que eu já falei bastante, e aqui, se vocês quiserem, falei bastante, mas eu falei rápido e passei por vários momentos históricos e fenômenos históricos que podem solicitar um melhor esclarecimento. Então podem perguntar o que quiserem, podem divergir o que quiserem também, evidentemente, né? Agora é a hora do bate-papo. Muito bem. Quem pergunta? Eu. Oxa, você vai. É o seguinte, a gente atua na perspectiva da construção da frente ampla e dentro dela da frente de esquerda. Qual que é a perspectiva da frente ampla? Agrupar os setores democráticos de centro-esquerda até a esquerda, basicamente em cima de uma pauta de defesa da democracia, contra os retrocessos, né, da reforma da Previdência, reforma trabalhista, papapá, e dentro dessa frente uma perspectiva, vamos falar, socialista, que seria articulada por uma frente de esquerda, que agruparia os agrupamentos propriamente socialistas. Então não entra PT, ou pelo menos enquanto tal, pode até entrar setores do PT, PDT passa longe, PCdoB depende, tem que perguntar. E se em torno muito de uma perspectiva defensiva em relação a essa onda de direita, de ataques que vem desde o golpe. Para ser mais exato, desde a eleição da Dilma, a segunda eleição. Bem, hoje, domingo, parece que as coisas estão mudando. Não temos informações completas, mas parece que o movimento em torno do Bolsonaro, que é um movimento de corte fascista, ficou aquém do que eles imaginavam e do que muita gente achou que ia ter. Por outro lado, isso, de um ponto de vista, poderia favorecer uma perspectiva cesarista militar. Ele se enfraquece, os militares assumem o negócio e vamos que vamos. Mas parece que está se fortalecendo uma terceira opção, que é um acordão de centro-direita com apoio de setores do centro-esquerda em favor de uma plataforma de reformas moderadas, inclusive da Previdência,
tocada pelo Centrão dentro do parlamento e com apoio de setores do governo. Então isola o Bozo, isola os bozinhos, articula com os militares, vamos falar assim, conscientes, que não estão bêbados, não é? E toca esse negócio por meio do Congresso, dos partidos, e o Bozo vai ter que engolir. Já há uma perspectiva de reforço dessa tendência desde algumas semanas. A gente vê derrotas sucessivas do Bolsonaro no parlamento, nessa coisa das emendas parlamentares serem obrigatórias, já aprovou, tem que pagar, não é? Já ferraram com o esquema dele de reforma ministerial, passaram o COAF de volta para o Ministério da Economia, a FUNAI voltou a ter controle sobre as demarcações de terra, tarará. E há uma negociação sobre uma reforma da Previdência que não é a hardcore do Guedes, fode com a gente, mas é mais atenuada. O problema, ó, beleza, bacana, Rodrigo Maia, os tucanos, o PFL e tal. O problema é que nessa articulação estão inseridos setores que a gente considera vão estar na frente ampla. PT e PDT. Eu vi um vídeo do Ciro hoje de manhã. Eu fui lá no hospital ver meu pai lá e antes de eu fiquei vendo, né? Ele fala, tem um cara dele, tal de Mansueto, como é que chama? Mansueto o quê? É um tecnocrata. Está com ele 20, 40 anos. Esse cara tem uma proposta de reforma da Previdência, que é o que o Rodrigo Maia está tocando. Então, diante disso, como é que fica a perspectiva de uma frente ampla? Porque o Ciro fala assim, está todo mundo mexendo nos seus cordões. Tem vários cordões. Não há um cordão, alguém que unifique os cordões. Está para ser construído. Mas as coisas estão se movendo. Eu tenho lá os meus cordões. Da cadeia, o Lula tem lá os dele. E a gente ouve falar que os deputados do PT foram lá conversar com os militares sobre reforma da Previdência. Então, quer dizer, até onde vai, bicho, essa coisa da frente ampla, que a gente acha que pode contar com esses caras, e na hora do vamos ver, esses caras estão fazendo um acordão aí, que vai aprovar o pacote do Moro. Tá bom, atenuado, mas vai. A reforma da Previdência, beleza, atenuado, mas vai. E a gente vai ficar com a brocha na mão? Como é que é isso? Sem a escada? Tirar a escada. Tirar a escada. A porra da brocha. Então aí, bom, se isso está fritado, o que é? Frente de esquerda? E vamos ocupar com esses caras? Eu tô, como é que fala? Colocando as posições extremas para a gente conversar. Sim. Bom, eu penso o seguinte. Pode, lógico. Eu queria saber a diferença conceitual de frente ampla para frente única. Só tá, mas é boa, ótimo. Vamos começar por você. Alguém mais quer fazer uma perguntinha? Não, então, vou responder essa coisa. Que hora que vem a merenda? Qual é a hora da merenda? A minha merenda era 9h30 da manhã. Foi a última vez que eu comi. Eu estou falando só. Qual é a hora da merenda? Não, mas isso é um vício pequeno burguês. Já me fala isso também. Na hora que você sente fome, passa, esquece, já passou. Bom, essa questão da frente ampla teria quase um sinônimo de frente popular. Quer dizer, isso apareceu com força, né, e de uma maneira vitoriosa no Uruguai. A ideia surgiu a frente ampla, era o Partido Comunista, e é ainda, né, o Partido Socialista e outras organizações de esquerda. Então é isso, a frente ampla era isso, né? Então é a mesma coisa que você
possa chamar de Frente Popular. Você pode dizer que é uma tática também, né, de frente ampla. Agora você precisa definir mais ou menos como na exposição do Davi a amplitude. É ampla até onde? Então, isso é evidente que também frente única ela tem. Qual é a amplitude? Quer dizer, do meu modo de ver, a análise de conjuntura feita pelo Davi é muito boa. Mas a gente não pode se perder na conjuntura da questão que é principal, que é a questão estratégica, que é aquilo que eu dizia. Quer dizer, você tem que selar, investir na unificação dos trabalhadores, e isso tem que passar pela ideia de que não há solução de política econômica A ou B. Quer dizer, a coisa está no anticapitalismo mesmo, né? E não há ilusão. Quer dizer, qualquer coisa que seja feita, algumas que venham a ser muito bem intencionadas, vai ser incapaz de barrar tendências gerais do capitalismo, que é o desemprego em massa. E como nós, além do desemprego em massa, nós temos um outro problema, que é a baixa qualificação da força de trabalho, a gente também tem que investir nisso, né? No progresso, né? Gramsci, progresso intelectual de massas. Quer dizer, há que se elevar a condição intelectual dos trabalhadores. Quer dizer, a condição intelectual significa ideologia, né? Filosofia, história, cultura, né? E também qualificação do trabalho. Agora, com utilização de ciência e tecnologia de ponta. Quer dizer, é por aí que seria o caminho, né? Não tem como o país sair desse enrosco que nós estamos, porque ele é gravíssimo, ele é estrutural, né? Quer dizer, então essas manobras aí da conjuntura, que são importantíssimas, né? Temos que fazer essa leitura para ver como a gente se move nela, né? Quer dizer, tudo bem, qual a nossa política de frente nesse momento? Eu insisto que tem que ser uma frente de recomposição da unidade dos trabalhadores. Quer dizer, esse é o estratégico, né? Na conjuntura, eu acho que a frente ela é variável, né? Perguntaria para você, não respondo agora, né? E aquela reuniãozinha que houve em São Paulo lá? Isso faz parte da conjuntura, né? E os caras falam direitos já. É interessante, tinha gente do PSDB naquilo ali. PSDB anti-Dória, né? Gente que é capaz de ser expulso daqui 10 dias, mas enfim, é um agrupamento que tinha gente do PT, do PSDB. Lembrava um pouco, me lembrou um pouco aquelas conversas, aqueles encontros dos anos 70, 80, como é que se compunha a coisa. Quer dizer, o que você expôs, na verdade, é o seguinte: o caminho que está sendo trilhado nesse momento é de um grande acordo de conciliação. É isso. Quer dizer, para barrar o pior, né? A loucura total, que é o que está no governo, né? Pelo menos no poder executivo, em elementos também do judiciário, né? Então, quer dizer, a gente acompanha isso como estamos assistindo aqui, né? Que está fazendo lá o Rodrigo Maia, o Centrão está fazendo o quê? A gente fica na torcida, né? Vai, Centrão, né? Não é uma tristeza, né? Vai, Tasso Gereissati. Pois é, né? É uma coisa lastimável, né? Mas o que fazer? É aquela questão essencial da política, é a correlação de forças. A nossa força é mínima, e até as esquerdas estão nesse momento neutralizadas. Você vê que eles estão trabalhando no Congresso, né? Aqueles deputados que foram eleitos pelos partidos ditos de esquerda, né? Estão lá trabalhando, não estão inertes, né? Mas quem está dando o tom é o Centrão.
E eles estão ali apoiando algumas coisas, puxando um pouco para cá outras, né? Então o desequilíbrio, quer dizer, a correlação de forças é muito ruim para nós. Quer dizer, o que foi bom para nós ultimamente foi a manifestação do dia 15. Quer dizer, ir para a rua para nós é importante, é ganhar as ruas. E veja que nos anos 30, quer dizer, qual era a grande disputa? Quem ganha a rua? A disputa pelo espaço público é essencial. Quer dizer, no comparativo, o 15 de março foi muito mais forte do que foi hoje. Foi muito mais forte, né? Quer dizer, inclusive porque deve ter sido o que a Globo estava dizendo, martelando, eles repetiam. Não vieram para falar a favor da Previdência e a favor da lei anticrime proposta pelo Moro. Só isso que eles falavam. E duvido que tenha sido isso. Quer dizer, centenas de pessoas pegaram o microfone para falar no país inteiro. E devem ter dito as coisas horrorosas, né? Fechar Congresso, fechar Pois é. Quer dizer, o golpe de Estado. Quer dizer, se fosse hoje uma manifestação gigantesca, era o golpe de Estado, né? Mas não foi. Na verdade, eu aqui com os meus botões, eu esperava que fosse mais fraca do que foi. Mas foi fraquinha, né? Mesmo a de São Paulo, a cena que eu vi, a manifestação ela estava grande na avenida, mas cheia de buraco. Ela estava muito esparramada, não tinha tanta gente. Aqui calcula 7 mil. Entendeu? No dia 15 temos 20 mil. Mas mudou quase o triplo. Sim. O triplo. Não, o 8 de março eu fui, né, lá na de São Paulo. Tinha uns 15, 20 mil, tinha gente lá com palco. Tinha muita gente mesmo, né? Quer dizer, agora, essas manifestações, elas expressam, conversava com o Marcelo sobre isso hoje mesmo, elas expressam essa fragmentação. Quer dizer, cada bloquinho vai lá com as suas bandeiras particulares, né? Então tinha lá um pessoal, os índios lá, o sujeito lá fumando um negócio, que pelo amor de Deus, na hora que ele deu uma baforada na minha cara, eu estiquei ali na calçada. O que é isso? E era um menino me dizer, eu falei, você vai me matar. Foi a maior diversidade, mas a diversidade, quer dizer, bonito, né, pela manifestação, mas enfim, de bandeiras, era muito, muito diversificado. E você vê a fragilidade dos partidos. Tinha lá PCdoB, tinha PCB, o JC, para dizer a verdade, né, mais forte. Estava lá o PSTU, tinha lá o grupinho dos Lula Livre, né? Estava bem, mas é aquilo, né? Não deu a condensação na maionese, né? Por enquanto. Mas é aí que a gente tem que disputar, né? É aí que a gente tem que disputar. Formar a frente aí, perceber que ela é assim mesmo, diversificada, mas tem que encontrar um tom de unificação nisso, né? De coordenação dessa coisa, né? É um desafio dificílimo, né? Agora, em relação à conjuntura, eu acho que você tem razão, é isso, está se encaminhando, isola o Bolsonaro, que o homem é louco, né? E o grupinho dele, idem, né? Faz um acordo que já tem a maioria do Congresso, conversa com os militares para ver se eles estão mais ou menos de acordo, e fica aquilo, está um parlamentarismo branco, como alguém aí já sugeriu, né? Agora, a minha preocupação é que venha reformas institucionais que, digamos assim, restringam ainda mais a democracia no país. Sabe, que invente, sempre vem, né? Coisa dificílima de ser implantada no Brasil, inviável até, mas a ideia do voto distrital, né,
tem um projeto aí que também eu acho que não passa, mas de unificação das eleições, né? Quer dizer, ficar como a eleição de 82, né? Ela foi unificada. Vereador, governador. E seria, né, a presidente ainda. O sujeito tinha que chegar lá e escolher 8, 9 nomes para votar. Quer dizer, você imagina o número de votos nulos, né? Proibição de coligação. Quer dizer, isso já ocorreu, né? Na verdade, essa coisa da limitação, quer dizer, com a ideia de simplesmente jogar a esquerda para o lixo mesmo, matar de vez, né? Quer dizer, impedir que emerja qualquer coisa de uma discussão mais substantiva sobre os destinos do país. Quer dizer, essa coisa em relação ao controle de universidade, né? Coisa complicada. Na verdade, está se afogando a universidade, né? Falta de recurso, quer dizer, uma superexploração do trabalho de professores, de funcionários. É uma situação muito dramática, muito difícil mesmo. E a gente vê isso pelo cotidiano. Quer dizer, há elementos difusos, acho que eu estou sendo generoso, né? De barbárie, que são, a barbárie já nos tomou conta, né? Enfim, do Rio de Janeiro não tenho dúvida. Você pega um governador que sobe no helicóptero e começa a metralhar a favela, não for, né? Onde é que nós estamos, gente? Quer dizer, um monte de coisa que esse governador já fez e que o presidente já fez, o cara já rompeu com uns 10 artigos da Constituição. Absurdos totais, né? Mas é essa coisa, no momento certo, quer dizer, ou você dá um impeachment no cara, quer dizer, existe hoje para aparecer outra proposta de recall. Você faz um plebiscito revogatório. Já está aprendendo com a Venezuela, né? Tem as instituições mais democráticas do mundo. Afinal, o chavismo sempre ensina alguma coisa. Então está ensinando alguma coisa. Isso. Mais. Diga. Sobre a questão da frente, sempre realmente o problema de fazer essa unificação, né? O que a gente tem mais evidente é os comunistas e os pretensos comunistas ter uma pauta muito bem definida para atuar junto dessa frente ampla e buscar ganhar a direção dessa frente ampla, né? Para poder os discursos, as propostas, as pautas serem mais direcionadas. Agora, eu penso que com esse momento que a gente vive aí, complicador que é, principalmente esses partidos, igual o PT, PCdoB, esses partidos que são partidos que na prática eles estão em defesa do capital, nas suas políticas concretas de governo, eu penso assim que a gente vai ter que dar uma forma mais ou menos diferenciada nessa questão de frente, avaliando assim, categorias ou estrutura que tenha condições de mobilizar a classe trabalhadora. E esse deve ser um compromisso dessas frentes, eu penso. Se pelo menos isso não se conseguir nas composições dessa frente, eu acho que quem não se pautar por isso, eu acho que não pode entrar na frente. Eu acho que tem que ser um princípio de classista e que garanta uma mobilização da classe trabalhadora que os grupos ou instituição representam. Porque o que a gente está vendo aqui mais nessas questões de frente, até agora, pelo menos, a gente viu, com exceção dessa greve dos professores dia 15 e dos estudantes, a maioria ser apenas militante.
nossa participação. Eu acho que o grande desafio nosso é romper com isso. E para romper com isso, a gente tem que ter esse princípio de que quem compor as frentes tem que se garantir a mobilização das categorias e buscar a paralisação das categorias dentro dos momentos que for indicado para dar um choque de contestação no que vem acontecendo. Então, eu penso que, para a nossa realidade, esse seria um ponto que não podemos abrir mão dele numa frente ampla. Eu acho que um ponto que vai ser muito importante nessa trajetória. Eu posso só fazer uma pergunta? Faz. Você responde? Você deve. Então, primeiro dando um informe aqui, eu fiquei uma meia hora hoje na manifestação, ver quais grupos estavam presentes, né, o teor das falas. E eles sempre ressaltavam, tinha ali uns 5 grupos, todos com os nomes assim, tipo Movimento em Direita Goiás, Movimento Brasil 200, Movimento Alto Progresso, e um que se autodenominou como um movimento católico de recorte monarquista. Isso aqui em Goiânia. E eu calculei 5.000 pessoas em frente à sede da Polícia Federal, uma praça ali entre o Serrinha, né, o estádio do Goiás, e a sede da Polícia Federal. E todas as falas, assim, mais ou menos no mesmo sentido. Um repúdio ao judiciário e ao centrão. Não era um repúdio ao legislativo abertamente, mas era sempre falando que o centrão é corrupto, que o centrão é toda corrupção, para extinguir o centrão, para fazer a lavatória e erigindo o Moro a figura do grande bastião da justiça no país, falando que a Coaf tem que ficar sob a tutela do Moro, que o Ministério da Justiça tem que ampliar os poderes do Ministério da Justiça, etc. Mas repudiando o STF, repudiando o centrão no legislativo. Defenderam a reforma da Previdência, uma defesa bem incisiva, assim, e, enfim. Mas não tinham falas de apoio ao Bolsonaro, né, diretamente. Então eu queria perguntar, assim, pro meu Rui, tipo, qual você acha que pode ser a saída para esses grupos? Né, falando um pouco de pessoas que eu vi lá embaixo. Eu vi 5 meninos, mais ou menos, com camisa de praças, né, do Exército, tem um batalhão do Exército aqui em Goiânia, tinha a maioria do pessoal idoso, mais velho, né? Os jovens estavam presentes em família, não estavam lá autonomamente, né? Estavam com os pais, com as mães. Um perfil que eu acho que é mais ou menos o perfil que acontece nas outras capitais do país, né? Mas eu queria perguntar para você, como que você acha que esses grupos de militares reformados, da pequena burguesia, né, que historicamente foi o principal pilar de sustentação de regimes fascistas, como que eles tendem a se comportar nessa conjuntura em que o Bolsonaro ele se mostra absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa, até de arregimentar esses setores? Você acha que a figura do fascista tradicional pode sair da figura do presidente, talvez do Sérgio Moro, para alguém representante do Poder Judiciário? Ou você acha que esses grupos eles tendem a ir se fragmentando ainda mais na medida em que a conjuntura poder vir acontecer, como o Davi falou, né? De você fazendo um acordão em que o centrão vai ser um agente, um ator de muita importância ali, e por sua natureza é profundamente heterogêneo ali, né? Os grupos que estão ali. Então você acha que a tendência é esses grupos se dissolverem, se fragmentarem, ou eles se agruparem, tal qual os agrupamentos fascistas tradicionais, né, que aconteceram, em torno de uma figura que não seja o presidente? Pode ser o Moro ou outra figura que ainda não apareceu. Tá, bom, 2 coisas então. Nessa nossa movimentação imediata, quer dizer, nessa política de frente, sempre haverá a presença de oportunistas. Gente que vai porque acha que pode ganhar alguma coisa com aquilo, né? Mas um demarcador que eu creio que será muito importante vai ser o 14 de junho.
Quer dizer, aí a mobilização contra a Previdência. Quem estará contra a Previdência? Né? Quer dizer, essa que é a questão. Porque, bom, aquela coisa, não, todo mundo é a favor da reforma da Previdência, só que de maneiras diferentes. Conversa, não é, né? Quer dizer, chega alguém e fala, não, há uma tendência no Congresso a fazer algum tipo de reforma. Quer dizer, na verdade, quando a imprensa passa isso, é que ela está apoiando essa manobra que o Davi fez menção. Você pega, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, que eu sigo, leio praticamente todo dia. Ele era Alckmin na eleição, né? Era muito claro isso. Quando o Alckmin não deu, vamos de Bolsonaro, porque PT não dá. É esse o raciocínio de muitíssima gente, né? Porque, na verdade, o que queria o Estadão, né? Para eles o negócio não é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes, é a reforma da Previdência. Quer dizer, o fim da Previdência, o fim da aposentadoria, ferro no povo, é isso, né? A perspectiva é essa. Agora, eles estão vendo que o Bolsonaro está dando muito trabalho. O cara é uma anta, né? E de uma maneira intuitiva, porque eu duvido que ele seja capaz de reflexão, ele está jogando no golpe de Estado. Agora, ele precisa ter uma, digamos assim, uma base organizada e sustentada. Quer dizer, que o garanta como grande líder. Agora, ele é capaz de ser esse grande líder? Não, não é. Ele não tem competência para isso. Você pensa assim no Bolsonaro e no Mussolini. O Mussolini era brilhante. Depois na trajetória do antifascismo, né, a gente foi assim, fazendo do Mussolini uma pessoa ridícula, mas não é. Lembrar, ele foi do Partido Socialista, ele trabalhou com o Gramsci, ele era o chefe do Gramsci no jornal, né? Quer dizer, ele conseguiu manter a unidade do movimento fascista, que era muito heterogêneo. Já havia muitas concepções diferentes dentro do Partido Fascista. E conseguiu manter aquilo unido. O cara tinha mérito, né? Quer dizer, o desastre para a vida dele, né, pensando aqui de dentro assim, foi o apareceu o tal do Hitler que ferrou com ele. Essa que foi a coisa. Mas ele tinha, quer dizer, ele era, digamos assim, admirado internacionalmente. O cara tinha um prestígio internacional, né? Quer dizer, é muito diferente, né, desse que está aí.